norte de Minas. Minas são plurais, são Minas e são Gerais. Eu sou do Gerais, que são temperamentos diferentes, comunidades diferentes. E esse temperamento hoje eu sei que não é uma folclore quando se diz que há uma interferência deste meio, da forma de viver e do que se produz nesse meio. Claro que não é determinismo nenhum, você muda, mas para descrever que as comunidades do norte de Minas, que são descampados, que são os grandes sertões, as veredas do Guimarães, são lugares em que as pessoas, exatamente porque têm de encontrar com todas as outras, manifestam o que sentem. Então, gosta, manifesta que gosta, não gosta, também cruza a rua para o outro lado para não encontrar. Enquanto o mineiro, como tinha as sombras das minas, a cultura toda, ele se adapta mais ou faz de conta, porque pela sombra não dá para transparecer o que a pessoa sente. Isto hoje eu sei, forma pessoas com temperamento diferente, até políticas diferentes. O mineiro talvez tenha produzido tanto grande número de políticos, por exemplo, para o Brasil, porque ele fica no centro. Nem é tão diferente do sulista, nem tão diferente do norte, do nordeste, e ele tem um temperamento mais afável, porque ele não demonstra. Eu costumo brincar que se um dia, espero que não precise, mas se eu tiver no CTI algum dia, convidem para me visitar sempre mineiros, porque o mineiro você está amarelo morrendo, ele fala, olha, ficou ótima essa cor em você, realmente ficou muito bem, e o geraizeiro é o contrário. Já vi casos em que a pessoa chega lá, gordinha, saindo de um spa, e uma das minhas tias fala com ela, nossa, ficou ótima, gorda, desse jeito, você está grávida. Então, é o de falar o que realmente está pensando. E essa é a comunidade onde até hoje vive meu pai, que vai fazer 90 anos, dia 2 de setembro, trabalhando desde os 13 anos de idade, com muita disciplina, com muito rigor, inclusive com nós. Conosco os filhos, somos 7 filhos, e nós fomos criados para trabalhar, ajudar ele em casa, sempre digo, era proibido deixar de trabalhar, era proibido roubar e era proibido ter preguiça. Eram as 3 coisas que não se podia fazer de jeito nenhum, nem mentir, nem roubar, nem ter preguiça. Portanto, a disciplina continua fazendo parte, ainda hoje ele liga de manhã, se tiver passado das 7 da manhã e eu demorar a atender, ele pergunta se está faltando serviço na minha vida. Então, o que eu tenho de valores, tanto da comunidade, que é uma comunidade de pessoas muito pobres ainda hoje. O norte de Minas é considerado uma das rendas per capita mais baixas do Brasil. E da minha família, principalmente, é que você precisa de se ajudar e ajudar o outro, e fazer a sua independência e a independência do outro pelo trabalho. Basicamente isso. Como eu disse, somos 7 irmãos, e eu acho que essa é a grande obra dos meus pais, ter conseguido fazer com que somos 7 irmãos unidos. Nos 90 anos, somos 33 pessoas numa mesa, com todas as diferenças, de ponto de vista sobre a vida, as discussões, o que tiver, mas em todas as horas Hs estamos sempre juntos, todos. Eu acho que esta foi a grande obra que eles fizeram. E neste clima é que eu acho que a Revolução Francesa fez como só um mote revolucionário da fraternidade, na minha vida é algo de todo dia. Mesmo quando eu fico aborrecido, amolada, porque eu mandei alguma coisa para um e não manda nem falar obrigado, mas se eu pensar que está com dificuldade, eu me sinto atingida imediatamente, como se fosse eu mesma doente, eu mesma chateada, o que fosse. Este laço de fraternidade que eu acho que é muito importante foi exatamente um padrão, um valor da minha família, e importante realmente hoje na minha vida, para tentar ajudar também, no que puder ajudar. Essa é uma comunidade do norte de Minas, que hoje é Espinosa. Eu nasci em Montes Claros, mas na verdade minha família mora em Espinosa, continua morando uma parte lá, em que as mudanças não chegaram como a gente queria que tivesse chegado, por exemplo, em termos de cidadania. Hoje eu sei que a formação educacional
não é bastante na sua parte formal, ela é necessária, é imprescindível. Ensinar o português, ensinar a matemática, mas é importante ensinar a tal, o civismo, a moral e cívica de antes, quer dizer, que é a moralidade do civismo, e que é o civismo moral. E a participação do povo ainda é muito menor nas cidades menores, o que à primeira vista poderia parecer até incoerente. Porque se é tão pequeno, se você está tão próximo e sabe que o prefeito fez ou deixou de fazer alguma coisa, ou se você precisa mais de outra coisa, deveria ter andado muito mais na história brasileira. No entanto, o que eu vejo é o contrário. Apesar disso, é uma comunidade que eu digo, o juiz tem dificuldade de ir para lá, porque são quase 800 quilômetros de distância de Belo Horizonte, com a forte influência da Bahia e dos costumes baianos em território mineiro. Então, quem estudou a vida inteira em Belo Horizonte preferia ficar, por exemplo, juiz ou promotor nas imediações de Belo Horizonte do que ir para o norte de Minas, tão longe, com outros costumes. Se come é farinha, é o beiju, é a carne de sol, é um calor muito forte, não são as mesmas condições. Mas quando eles lá chegam, eles não querem sair. E vários juízes que eu me lembro, de ainda muito nova, ter visto passar, têm os seus compadres lá, voltam nas férias para lá, numa cidade que não tem praia, que não tem um apelo que seria normal para o turismo. Quer dizer, que passa muito pela recepção muito calorosa das pessoas com aquele que chega. Então, eu acho que este clima influenciou a minha infância. Eu saí de lá muito cedo, com um pouco menos de 10 anos, eu fui para o internato e saí do internato praticamente para o vestibular. Então, a primeira fase da minha vida é uma fase muito centrada na família, mas hoje é impensável que uma pessoa de 10 anos, os 4 mais velhos, eu sou a terceira, saiam tão cedo de casa para o internato de freiras, cujo rigor era absoluto. Para se ter uma ideia, nós acordávamos com uma sineta para levantar da cama, uma sineta para se assentar, uma sineta para fazer fila, uma sineta para ir para o banheiro, uma sineta para abrir o chuveiro, uma sineta para fechar o chuveiro. O que sempre me leva a dizer que se um homem me faz escutar sininhos, não é bom sinal. Porque sininhos na minha vida não me passam uma boa ideia. Exatamente porque era muito rigoroso. Tinha horário de estudar e tudo mais. E a minha mãe dizia que ela ficava com meu pai e nos mandava estudar porque não havia escolas boas em Espinosa. E que eles tinham trabalhado exatamente para nos dar uma boa educação formal, que era necessário realmente. E ela dizia que ela tinha se casado, era com meu pai, era companheira do meu pai, e que ela tinha que nos formar porque nós íamos para o mundo e que ela ia ficar com ele, e eles é que eram companheiros um do outro. Hoje eu sei que com todo o sofrimento que deve ser, eu não tenho a lembrança do sofrimento, felizmente o sofrimento não deixa memória, mas ela estava certa nisso, que era preciso mesmo que a gente saísse. E naqueles idos de 68, na verdade, uma carta demorava 15 a 20 dias para chegar ao destino, né, a Espinosa. Então você aprende a se virar, porque o que tiver que decidir tem que ser decidido ali, com apoio de freiras, com os amigos, mas éramos muito novos, porque hoje eu vejo que um menino de 10 anos praticamente não sabe resolver nada. Dentro daquele quadro era o que se tinha e era preciso resolver. O que me deu uma certa independência depois, de aprender a resolver o que tivesse que resolver. Por outro lado, o colégio, o Sacré-Cœur, de Juizinho, onde eu estudei, tinha uma belíssima biblioteca. Ainda hoje, Espinosa não tem uma boa biblioteca pública e, portanto, eu me vali de um aperfeiçoamento muito bom, eu que tenho um gosto enorme pelos livros. Eu lembro de ter lido obras inteiras de Machado de Assis, que até esses ainda tinham em casa, mas como Crone, como Fitzgerald, Scott Fitzgerald, todos eles, porque eu tinha uma biblioteca muitíssimo rica. Na época era chato, eu me lembro que decorar os Lusíadas, que no final eu sabia mais da metade, era uma coisa que ainda hoje eu me lembro da Mère Latiger por conta disso. Hoje eu adoro Camões,
Só que hoje não é obrigatório e eu tive a oportunidade de revisitar essas ideias que ficaram guardadas em algum lugar. Então, eu acho que eu tive uma infância muito boa do ponto de vista de valores. Se eu tiver que nascer de novo 100 vezes, eu quero nascer do mesmo pai e da mesma mãe, que eu acho que é a coisa que melhor Deus podia ter me dado. E tudo que eu faço, eu sempre penso se eu estou certa dentro desses valores que eles me deram e que eu quero honrar. Eu acho que eu fui uma pessoa que teve a oportunidade de ter uma infância com muita dignidade. Eu me lembro de uma vez ter perguntado à mamãe por que ela não tingia os cabelos. E ela diz, porque a dignidade não está por fora, está por dentro. Hoje eu falo que, quando me perguntam por que eu não tinjo, muita gente hoje me pergunta por que eu não tinjo cabelo, porque hoje é comum, exatamente, principalmente as mulheres tingirem. Eu falo que porque eu me dou muito bem comigo hoje. Exatamente porque foi tão forte o valor que ela me passou e ela foi digna até a hora de morrer, que eu tenho certeza que não é a cor do meu cabelo que vai mudar nada em termos do que eu tenho que viver em termos de dignidade comigo e com o outro. Então eu acho que eu fui muito privilegiada, por isso que eu acho que eu devo mais à sociedade. Até porque ela dizia isso mesmo. Quando eu reclamava de alguma coisa, que ela me mandava aos sábados, no dia de feira, ficar escrevendo cartas para o pessoal que chegava das feiras e queria mandar as cartas para os parentes que estavam em São Paulo. E ela nos punha de castigo. E eu dizia, que adianta vir de férias para cá, chega no sábado, no dia de feira, eu fico o dia inteiro escrevendo carta para esse pessoal. Ela dizia, porque você recebeu mais, você tem mais obrigação que os outros. Não está fazendo nada demais. Seu pai morre de trabalhar para vocês estudarem, você estuda 2 línguas, numa pelo menos você não pode escrever. E aí punha de castigo, e aí era pior, porque aí o castigo era até maior. E hoje você vai escrever até às 6 da tarde, não até às 2 e tudo mais. Hoje eu visito uma vez no mês, como ela visitava, uma penitenciária, sem me identificar. E várias vezes eu fico vendo que alguns lá dentro não sabem escrever, não tem quem escrever. Então eu acho que foram valores que fizeram com que a melhor parte de mim foi exatamente o que eu recebi deles e que eu tenho